e vamos começar. Vamos fazer um instantinho assim de uma respiração, um pequeno silêncio, para a gente conectar. Então, agora oficialmente boa noite, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigas e amigos das estrelas. É muito bom ver vocês aqui, ver vocês entrando, é muito bacana isso. Dá uma alegria muito grande. Muito bem. Vamos dar uma introdução antes de entrar no tema, assim, falar o seguinte. Tchau. Quem falou? Desculpe, foi. Então, vamos deixar o microfone fechado, né? Porque a gente sabe que no Zoom, qualquer barulhinho faz zoom, né? Enfim, então eu quero colocar algumas considerações sobre esse trabalho, né? A gente já está assumindo algumas coisas, como, por exemplo, uma ideia mais clara do que a gente está procurando apresentar, né? Então, eu vou lembrar assim que, olha aí, Ativar o vídeo. por favor, deixem fechado o microfone, por favor. Oi, já abriu de novo, Iracema, deixa fechado. Bom, vamos lá, sempre tem umas coisinhas. Então, aí um dos fatos importantes do trabalho que a gente apresenta, que praticamente desde o começo ele veio sendo acompanhado por estudos espirituais, vamos dizer assim, vamos chamar assim, mais especificamente a antroposofia, o xamanismo, a cabala e também bem de perto as propostas do Rio Aberto de Buenos Aires, que também tem em São Paulo e em outros lugares do Brasil. E que a gente segue também há mais de 30 anos, tanto antroposofia, astrologia, Rio Aberto, mais de 30 anos. Com a graça de Deus, então a gente chegou a ter algumas visões. Então, se a gente pega o nome antropologia, a gente vai estar falando de estudo do homem. Mas se a gente pega a palavra antroposofia, a gente vai estar falando da sabedoria do homem. Então, eu coloquei esse nome na senha dos nossos encontros, viu, Maria Alice? Sempre vai ser essa senha, mas naquele post que eu mandei hoje está lá escrita a senha também, depois você olha e vê. Então, assim como a antropologia é o estudo do homem, a astrologia é o estudo dos astros. E esse nome que eu coloquei na senha, astrosofia, até como homenagem ao mestre, mas sem querer me comparar com ele, ao mestre Rudolf Steiner, mas para deixar mais claro essa visão que a gente tem de que a gente não está só estudando o movimento dos astros e os possíveis efeitos que esses movimentos representam, porque os astros não causam nada. Quem causa somos nós. Os astros sempre representam, simbolizam. E então, nesse sentido, essa palavra astrosofia,
é a ideia de estar querendo trazer também a sabedoria dos astros, querendo perguntar isso para os nossos estudos, né? Não só sobre o movimento dos astros, sobre as técnicas astrológicas, mas sobre o sentido que essas trajetórias vão tomando, mais profundamente sobre os sentidos. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os 4 elementos. Eu acho que hoje todo mundo sabe que os 4 elementos, bom, não só os signos são regidos pelos 4 elementos, cada elemento rege 3 signos, conhecidamente, mas tudo que existe na natureza tem a ver com os 4 elementos, né? Os 4 elementos são os elementos formadores da nossa natureza. Talvez hoje a gente esteja se aproximando de um 5º elemento, ou da consciência de um 5º elemento, que já se conhece aí, né? Mas ainda não está totalmente entronizado. Então, a ideia é o seguinte: a gente não olhar apenas para a imagem física das coisas, mas sim para tentar entender o processo que está por trás disso. Essa questão de olhar para a imagem física é só para a imagem física, a maior parte das vezes, está na nossa cultura milenar, multimilenar, né, de a gente considerar, né, apenas a parte física, e principalmente depois que na nossa consciência a gente veio desenvolvendo a racionalidade há bastante tempo, só que agora a gente tem que abrir um pouco a mão dessa racionalidade para enxergar um pouco além. Abrir mão da racionalidade absoluta, né, do absolutismo da racionalidade, mas sim enxergar um pouco além, porque a gente pode até dizer, né, como uma possibilidade muito grande, que toda ilusão nesse planeta vem de uma visão apenas da imagem física das coisas, dos fatos, das circunstâncias. Tudo tem a imagem física, mas tudo tem uma imagem vibracional que estaria mais ligada ao poder da intenção, né, e o poder do propósito e do sentido que essas coisas existem, né? Ou seja, quando a gente vai abrindo essa consciência para que tudo, além de uma imagem física, tem também um propósito, um sentido, uma consciência, então nós começamos a enxergar melhor a realidade. E isso é um grande aprendizado, né? Mas hoje em dia a gente tem já muitas técnicas que a gente conhece como técnicas quânticas, muitos filósofos com princípios quânticos, e já abrindo o campo da humanidade para esse salto, vamos dizer assim, para dimensões superiores, basicamente passando a 4ª e a 5ª dimensão. Então, isso exige um certo treinamento para a gente começar a integrar tudo isso, né? Tem um treinamento integrativo, coisa que o Rio Aberto ofereceu e oferece para todos nós participantes, tem alguns aqui, que buscamos sempre, através dessas técnicas do Rio Aberto, encontrar essa integração, essa integratividade entre todos os nossos corpos, né? E então é isso que nós queremos observar dos elementos e fazer também algumas propostas aí com relação aos elementos, né? Então, eu vou começar compartilhando uma telinha aqui, que depois até eu quero aproveitar e pedir para a Amanda
que eu gostaria muito de saber de quem é a autoria dessa telinha, porque foi ela que me mandou esse desenho, mas não tem autor. Não sei se a Amanda consegue descobrir para a gente quem é o autor desse desenho muito lindo, que esses desenhos que rolam na internet, a gente se apropria. Se tivesse um autor, eu ia procurar quem é. Não tem, eu vou me apropriando, porque é muito lindo, né? Então, embora o primeiro signo, Áries, seja um signo de fogo, eu vou começar hoje pelo elemento mais denso, que é a terra, né? Então, muito bem, o que nos traz a terra? Independente da astrologia, dos signos que ela rege, a terra é aquilo que nos dá estrutura, é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá apoio. Então, toda a sustentabilidade dos seres da natureza, porque a terra pertence a toda a natureza, toda a natureza, toda a natureza, vamos dizer assim, visível, está ligada visivelmente ao elemento terra. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, com licença. Então, aqui nesse desenho, a gente vê que a terra conecta, constrói e, veja que importante, entrega. Então, essa palavra daqui, que veio nessa proposta aqui de quem foi o autor, eu acredito que a autora desse trabalho, né? Conectamos, construímos e entregamos. Ou seja, a Terra necessita conexão, a Terra necessita trabalho, mas não um trabalho como nós conhecemos, mas sim um trabalho de construir a sociedade do planeta, construir a estrutura social do planeta, e entrega isso para a natureza humana, para a natureza do planeta, para a natureza da própria Terra, para a natureza de Gaia. A água, ela mostra, chora, limpa e flui. Ou seja, a terra é a estrutura. A água, o fluxo, né, flui. A gente sabe que está relativo às nossas emoções. Então, falando-se dessas emoções, é preciso manifestar essas emoções. Nesse sentido, ela limpa e flui. E pronto, não precisa limpar outra vez. Pelo menos não imediatamente. E outra vez, e outra vez. Eu olhava, o que se eu preciso? E então, ela tem esse fluxo que é o mais importante. E veja essas duas palavras, entrega e flui. Então, você vê que esses dois elementos, eles não ficam com nada, não. Eles fazem e vão para frente. E continuam fazendo, conectando, construindo, integrando, né? Então, isso aqui a gente pode chamar de um círculo virtuoso, né? Que é um círculo que produz e vai entregando, vai fluindo, não é? Recorda que és ar, né? Então, se a terra é estrutura, a água as emoções, a gente pode dizer que o ar são as nossas comunicações, a nossa inteligência mental, a nossa racionalidade, né? Sendo que aqui também na água está a nossa inteligência emocional, né? E aqui na terra a gente pode dizer que está, né, a nossa inteligência, nem sei como dizer agora, mas a inteligência
de sermos sensíveis às coisas, de reconhecermos as coisas pela existência delas, né? Então, essa é uma qualidade, a sensação, né? Não é a sensibilidade, é a sensação. Assim como aquele que não pode ver, ou que não está podendo ver, ele, pelo tato, ele reconhece. O tato pertence ao elemento terra, né? Toque, né? Então, enfim, é isso aí. Eu acho que eu queria falar mais alguma coisa, mas esqueci. Então, da inteligência. Tem inteligência da sensação. Aqui, então, aqui é a inteligência mental, né? E aqui também tem uma outra inteligência. Mas vamos por partes. Aí, então, o ar, a gente tem essa coisa da comunicação, da inteligência mental, né? E então veja que as qualidades, né? Silencia, foca e decide. Veja só, quem é do ar, que nem eu, que sou do ar, de sol, lua e ascendente, essas 3 palavras matam a charada da minha vida, né? Eu, modestamente, essa altura da vida, eu já aprendi que essa é a curva. Agora, aprender a pôr essa consciência toda na prática também não vai ser só nessa vida que vai acontecer, né, Rosemarie Mati? Então, silenciar, focar para decidir, né? E veja que decidir também é uma entrega, né? Você parou com aquilo, acabou aquilo lá, entregou, decidiu, acabou. Também é uma entrega. Veja a sabedoria da entrega em todos esses elementos, né? E então, voltando à ideia de eu pertencer fortemente a esse elemento, né? O silêncio é fundamental, porque a cabeça não para, a cabeça não para. E se a cabeça não para e a gente quer atuar na mesma velocidade da cabeça e em tudo que a cabeça vai fazendo, falando, tirando para cá de bom, de mal, de controverso, de complexo, disso, daquilo, tudo aquilo que a cabeça vai trazendo, não precisa ser tão do ar quanto eu para saber disso, porque nós privilegiamos muito a mente, né? Do iluminismo para cá, né? Quando esse iluminismo, que na verdade tinha a missão de eliminar o dogma, né? Em princípio, ou pelo menos o dogma no sentido em que ele se espalhava, no sentido de angariar poder e tudo isso. Então, para isso veio esse iluminismo, vamos nos iluminar, que dogma, que nada. E vamos, então, só que aí nós entramos numa necessidade de ter prova racional de tudo. E aí entram as ilusões, como eu falei, porque essas provas racionais elas se limitam só à visão, ao elemento terra, mas não é o tema que nós queremos desenvolver hoje. Mas nós ficamos, né, por esses séculos aí, desenvolvendo isso, e agora a gente tem que ter o desapego de sair da exclusividade racional. Por isso a palavra integrativo está tão presente, né? Por isso que no trabalho do Rio Aberto a parte racional é mínima. No meu tempo não era quase nada, hoje em dia ainda tem aí, mas é tudo integrativo, absolutamente integrativo. E sensível na gente. Isso é a inteligência da Terra. Sentir na gente, a nossa autossensibilidade. Essa é, né, essa inteligência. Bom, silenciar é preciso para poder focar. Porque se eu não vou silenciar, eu não foco em nada. 1000 focos não é foco. E se eu não foco, eu não decido ou acabo decidindo como os carinhas de ar, as carinhas de ar, né? Elas e nós
decidimos imprudentemente, né? Porque tem tantas coisas, e a gente já tem uma prática aí de lidar com tudo isso, né? Mas nem sempre da melhor forma. Então, a gente decide e pronto, e acabou, né? Mas não é a melhor decisão. E por isso que eu falo que ela é imprudente, eu tenho exemplo eu mesmo. Enfim, então, importância do silêncio, do foco, da decisão para a decisão, né? E agora esse daqui, né? Esse perigoso fogo, né? Que na verdade é a inteligência espiritual, né? O fogo do espírito, né? Mas também é o fogo da vontade, né? Das forças volitivas. Então esse fogo temos aqui na inteligência espiritual, cativa primeiro, depois queima e transmuta. Isso aqui até parece um signo que é de água, não é de fogo. Não vou nem falar o nome, mas quem sabe meia palavra basta. Cativa, queima, transmuta. Então, o fogo tem um poder de atração muito grande, né? Quem está na frente de uma lareira sabe disso. Quem está numa fogueira, das diversas possibilidades de fogueira sabe disso. Né? Quem gosta de cozinhar sabe disso, quem gosta de fazer um churrasco sabe disso. Churrasco pode ser de abobrinha, de berinjela, de espetinho de shiitake, né? Pode ser disso aí tudo, mas pode ser de outras coisas também. Então, esse é o poder do fogo. Ele transmuta. E aí que ele transmuta, ele entrega. Já está. Né? Já está. Então, vemos que a paixão, né, que o fogo suscita, cativa, a paixão queima, mas a missão, a função dela, então, voltando para a ideia da sabedoria dos astros, como para a sabedoria dos elementos, a missão dela é transmutar. Isso aqui tudo é a sabedoria dos elementos que se transfere também para os signos, né? A função é transmutar. Então, isso, pelo menos hoje, no nosso planeta, a importância da transmutação é muito grande. Porque todos estamos submetidos a isso. Agora, há poucos minutos atrás, algumas pessoas que estão aqui comigo estavam fazendo uma aula com a criadora do Rio Aberto, que recém fez 90 anos. E ela falou a seguinte coisa, ela falou assim, se nós fôssemos inteligentes, nós não precisaríamos desse vírus. Por que será que nós precisamos desse vírus? Porque nós não somos inteligentes. Né? E, certamente, estava se referindo à inteligência integrativa desses quatro elementos, né? Que são a base na vida do planeta. Daqui a gente tira outras coisas. Né? A antroposofia fala da quadrimembração. Então, rapidamente, vamos trazer essa ideia que vem da antroposofia. Qual é a quadrimembração do ser humano? Né? Então, vamos falar quadrimembração do ser humano, mas vamos falar pela natureza, a partir da natureza. Então, Terra, ela é simplesmente a natureza do planeta. Então, tudo que é inanimado tem terra, pertence à terra. Pedra, basicamente, principalmente pedra, areia, né? Terra mesmo, que é o elemento estrutural do planeta. Ele é encontrado exclusivamente na parte
terra mesmo do planeta, na parte inanimada do planeta. A água, ela já é encontrada nos vegetais. Madeira, por exemplo, né? Quando está viva, ela tem um corpo físico e um corpo que na antroposofia e em outras teorias espirituais também se chama corpo etérico. Ele tem os fluxos da água, que são os fluxos fisiológicos que dão vida, né? Que mantêm, que sustentam a vida. Então, corpo físico, corpo etérico. Nós humanos temos esses dois corpos. E os vegetais param por aqui. Depois, o terceiro corpo do ar, que nós desenvolvemos também, é o corpo. Aqui, apesar de ser ar, e aqui é água, mas na formação dos corpos, a água simboliza as emoções, mas o ar, ele focaliza o corpo das emoções. Então, ele pertence a nós e a todos os animais. Então, hoje a gente sabe muito bem, né? Sempre soube, eu acho, né? Claro, que os animais sentem, né? Não vai dizer que não. Então, mas já é esse corpo que é um corpo de ar, porque ele fala mais dos relacionamentos, que também está na questão do ar, porque são, como dizia o Steiner, o encontro humano é a mola mestra do destino. Então, o que a gente procura também promover esse encontro humano, estar junto, né? E cada vez mais nesse novo tempo. Então, aqui é o terceiro corpo que vai se desenvolvendo. Então, aqui é estrutural, aqui vegetal, aqui animal. Então, qual é a centelha que faz o humano? Né? Então, a centelha que faz o humano é o fogo. E, nesse caso, esse fogo representa o eu, o nosso eu mais profundo. E a força volitiva, a nossa volição, que é a força para realizar aquilo que nós queremos realizar. Então, isso também vem do fogo. Então, assim, nós temos nesses 4 elementos também os 4 corpos que constituem a natureza. A parte, vamos dizer, ainda, tudo isso aqui na parte física da natureza que a gente vê. Tudo isso tem a parte vibracional, tem a terra cósmica, a água cósmica e etc. E o fogo cósmico. Então, nós estamos olhando para aquilo que é ainda estrutural, mas veja como nós começamos a precisar desenvolver, a partir dessa integração, um conceito superior, não só desses elementos, cada um por si, mas também pela integralidade, né? Então, se a gente pegar isso aqui e imaginar, né? Se puser um dedo aqui bem na frente da sua tela e você imaginar uma pirâmide com foco nesse dedo e os 4 lados dela, nos 4 lados dos 4 elementos ali da tela, você está vendo uma pirâmide. Então, você tem um 5º elemento aqui que vem da integração deles. Então, esse 5º elemento é conhecido por elemento éter. Então, esse já é um elemento vibracional. Então, muitas coisas que são enigmas para nós, que estão ainda na direção da esfinge, que tem na frente das pirâmides, então, a gente fica na esfinge, porque a gente não vê o topo da pirâmide, a gente vê só os 4 lados. Então, isso já é uma dica que para a gente ir buscar como caminho da humanidade. Isso não é pessoal, isso é caminho da humanidade. Nós estamos procurando aqui criar essa consciência e, cada vez mais coletivamente,
desenvolver essa consciência do elemento éter, desse quinto elemento que nos conecta mais diretamente com a quinta dimensão, porque essas 4 dimensões que nós temos estão aqui. As 3 dimensões da Terra, o fogo diz que é roubado, né? Então seria essa 4ª dimensão. E a quinta dimensão, o elemento éter, para onde nós estamos caminhando, né? Eu, pessoalmente, para exercitar a quinta dimensão, eu gosto de ouvir música. Então, principalmente música que tem a ver com a pineal. Então, música, abertura da pineal, põe lá no YouTube, abertura da pineal, calibração da pineal, ajuste da pineal, todas essas coisas, porque o representante do éter no nosso corpo é a glândula pineal. Então, são essas dicas aí que a gente vai trazer. Eu queria falar, agora eu vou falar bem rapidamente sobre os 4 compromissos. Um livro escrito por Dom Miguel Ruiz, que eu acredito que muita gente aqui conhece, mas ele fala de 4 compromissos que também têm a ver, podem ser ligados aos 4 elementos. Tudo que é 4, a gente pode ligar aos 4 elementos e ligar a quadrimembração, né, da planetária. Então, muito bem. Ele fala em 4 compromissos importantes para a criação do novo homem, né? Da integridade do novo homem. Então, eu vou pela ordem que ele fala. Ele fala, primeiro, aqui, a integridade da palavra. Ele fala muito de fofoca, ele fala muito de coisas assim, de mentira, de coisas assim. Mas tudo que né? Também eu poderia dizer que a ironia, o sarcasmo, que são tão valorizados aqui no nosso planeta, né? Aquele que é mais irônico, aquele que é mais sarcástico, ele recebe mais palmas. Mas eu acho que a gente tem que ter a inteligência de focalizar na nossa mente se isso realmente é o que nós queremos, né? Foco na ironia e foco no sarcasmo, né? E foco no vírus, né? Então, aqui o segundo compromisso, então, o primeiro compromisso é a integridade da palavra, né? Impecabilidade da palavra, que ele chama. O segundo compromisso é não levar as coisas para o pessoal. Então, acho que ele se autoexplica, né? Na água, chora, limpa, flui, nada é pessoal. Cada um está cuidando de si, sabe? Não está preocupado em fazer mal a você. Se ele faz mal a você, ele faz inadvertidamente. Às vezes é propositalmente, mas dessa mesma forma, não precisa levar como proposital e encerrar, então, fluir dali, né? Mas isso é todo um livro que é o mesmo, da mesma linhagem do Dom Juan, do Carlos Castanheda, para quem já fez contato com os livros do Castanheda, é o Dom Miguel Ruiz. Eu acredito que todo mundo que curte o Castanheda já sabe quem é o Miguel Ruiz, a maioria já sabe, né? Mas vamos colocar aqui as palavras dele. Então, o terceiro compromisso, ele fala, a gente vai ver aqui para o fogo, ele fala assim, não tirar conclusões. Porque o fogo é impetuoso, ele tira a conclusão imediatamente e pronto, e aquilo virou uma verdade para ele, pelo impulso dele, né? Então, tem até peça de Shakespeare nisso daí, né? Quando o ciúme é incutido na mente da pessoa e a pessoa vai acreditando que aquilo é uma verdade, verdade, verdade. E aquilo vai crescendo, acaba até se transformando em verdade, sei lá, tal. Mas, inadvertidamente, né, quando a gente tira uma conclusão, a gente elimina todas as outras possibilidades.
Então, às vezes a conclusão parece óbvia na frente da gente, né? Tudo bem, obviamente parece isso, mas eu não sei. Eu não sei se é isso, eu não tenho todas as informações para saber se é isso. Nem quero, não quero tomar conclusão nenhuma. E, finalmente, o elemento terra é dar o melhor de si. Dar o melhor de si não significa perfeccionismo, nem ser melhor que os outros, nem vencer os outros, nem ser winner. E se não tem winner, claro, não tem loser. Então, dar o melhor de si é fazer o melhor que você pode fazer, sem se comparar, porque se o seu vizinho faz melhor que você aquilo, certamente você vai fazer melhor que ele outra coisa, porque todos nós temos dons, todos nós somos iguais. Não existe discriminação cósmica. Existe, sim, lei da causa e efeito. Então, a lei da causa e efeito certamente vai nos atingir de alguma forma, né? Então, agora eu vou mudar a tela aqui para a gente entrar um pouquinho nos signos, também meio rapidamente, e depois a gente poder fazer o nosso bate-papo, tá? Então, aqui, isso aí. Eu vou compartilhar de novo. Vamos entrar. Bom, eu não sei se a Salomé está aqui hoje. Ela faz parte lá do grupo que a Silmara também faz, da Três Fontes. E eu tinha um desenho que eu usava aqui, usava lá, desse zodíaco aqui, bem mais precário. E ela presenteou hoje com essa arte linda, né? Para a gente estar dando continuidade no trabalho. Então, a Salomé Dalan, muita gratidão aí por isso. Bom, é um zodíaco. Aqui nós temos os símbolos, na parte de fora, nós temos os símbolos das constelações zodiacais, ou seja, os signos. Na parte de dentro, nós temos os planetas. Aqui, assim, mostra que essa divisão também representa as casas. Já são 3 zodíacos superpostos. Ainda existe mais um outro que não está presente aqui, que são os chamados aspectos entre os planetas, que são linhas que demarcam relações de angulares entre os planetas. Então, aqui, por exemplo, você vê uma linha e outra é um ângulo, né? Então, esse ângulo aqui é 45 graus, né? É 90 graus, quer dizer. Então, aqui é 30, 60, 90. Né? Cada signo, 30 graus. Isso é um mapa padrão. No seu mapa, essa divisão entre os planetas pode ter qualquer grau. Então, algumas são favoráveis, outras são mais tensas, mas também que ajudam a maior realização, criam firmeza aí para tenacidade, né? Tenacidade para tônus, né? Para realização, nós precisamos desses aspectos mais desafiadores também. E outros facilitam. Não é o caso de hoje, um dia vai ser, mas aqui eu vou falar um pouquinho, todo mundo já sabe, mas vamos dar uma comentada aqui em quais são os signos e na posição deles, né? Isso vai ser também bem rapidinho, a gente não vai falar o sentido dos signos, nada. A gente vai dizer, então, a ordem dos signos começa com Áries, então aqui a gente está vendo. Áries. Está dando para ler aqui? Alguém fala. Rose, faz assim. Tá dando? Então, Áries, esse é o símbolo, aqui regido por Marte, mas essa questão das regências não é o que interessa para nós hoje. Aqui está escrito fogo
e cardinal. Cardinal tem a ver com a trimembração, uma coisa que a gente, uma hora também vai ver, os outros elementos, só para dar uma ideia de como funciona a astrologia, mas, mais que tudo, a consciência, né? A astrosofia, a consciência que está por trás disso. Porque aqui a gente não quer formar astrólogo, mas se os astrólogos que estão aqui quiserem ser formados, é um bom começo. Então, Áries, Leão, Sagitário. Muitos sabem, mas nem todos. Então, isso aqui forma um triângulo equilátero aqui, né? Entre esses três signos. Qual é a característica dos signos de fogo? Impetuosidade, né? Energia, fogo mesmo, né? Tudo que vem na esteira da impetuosidade tem várias palavras, assim, mas às vezes vê os brancos também, né? Então, são muito impetuosos, cada um do seu jeito. Especialmente, Áries, o mais impetuoso de todos, é o primeiro signo, é aquele que rege a cabeça, que rege o nascimento, né? Então, o nosso nascimento é pela cabeça e nós temos que atravessar, tínhamos, né, quer dizer, eu acho que hoje já estamos voltando a ter de novo, que atravessar o canal de parto, né, lá de dentro para poder nascer, né? Então é muito importante para a vida humana atravessar e receber essa bênção de Marte, né, de atravessar esse primeiro canal para poder nascer aqui, toda essa força, né? Então, impulsividade, impetuosidade, agora já está vindo outras palavras. Então, Marte tem tudo isso, Áries e o planeta Marte que rege, tem tudo isso com muita força. É o fogo mais bruto também. Depois a gente vem aqui para Leão, já começa a refinar. Tudo vai se refinando ao longo da ordem dos signos e também da ordem das casas, que são relativas. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que um leonino é mais refinado que um ariano. No fundo, geralmente é, mesmo em termos de finesse, né, dessa coisa. Mas não quer dizer, não tem juízo de valor. Cada um está fazendo uma experiência. Com o menos refinado ou com o mais refinado, não importa. Isso não é o valor, não dá valor para a pessoa. É diferente dela ser ariana, que é o signo mais intenso, e pisciana, que é o signo mais sutil. Não tem nenhuma diferença de valor. Cada um tem que lidar com isso de acordo com as suas possibilidades, né? E lidar também com essa escolha de signo que a pessoa, considerando essa ideia da sabedoria dos astros, atrás de um mapa sempre tem uma sabedoria de uma intenção espiritual, uma escolha espiritual a ser vivida. Então, nós temos aí Áries, impetuoso, o Leão ele já é mais expressivo, a busca do Leão é mais a expressão, né? Mas sempre com fogo, e Sagitário, ele o grande dom do Sagitário é buscar a experiência de. Ele busca conhecimento, ele é muitas vezes um atleta, um aventureiro, ele tem todo esse fogo, mas ele busca viver, ele busca aprender pela experiência, ainda que ele possa ler, estudar, ter doutorado, pós-doutorado, tudo isso que o sagitariano gosta também, mas ele aprende mesmo pela experiência. Então, aqui, poder de iniciativa, poder de expressão, capacidade de viver a experiência, perto, longe, viajando, onde for, né? Na Terra, nós também temos coisas semelhantes, né? Então, o que nós temos? Touro
ele estabelece. É a firmeza, ancora, estabelece. Terra, estabelecendo o meu posicionamento é esse aqui. Virgem, organiza. Então, ele está ali organizando, né? E, além de organizar, a Virgem também tem, todos têm, né, secundários, mas tem uma forte busca pelo serviço, né? Aqui entra a perfeição. Até aquilo que eu ia falar, não falei, lá nos 4 compromissos, quando fala dar o melhor de si. Eu acho que eu falei. Dar o melhor de si, falei sim. Não é buscar a perfeição, é dar o melhor de si, né? O Virgem, assim como o próximo, Capricórnio, eles tendem muito ao perfeccionismo, né? Por isso, assim, a conclusões imediatas, então, ao reacionismo, né? E o reacionismo, emocionalmente, é aquilo que acaba prejudicando não só a pessoa, como todos os relacionamentos dela. E aqui também, nesse caso, a crítica pode perturbar, né? Touro, de certa forma, a teimosia, mas tudo isso são coisas que eles necessitam para cumprir com a missão, com a sabedoria deles, né? E Capricórnio, ele já é o grande administrador, administra essas estruturas, então cria as estruturas sociais. Quanto mais para cima no zodíaco, aqui nessa representação, mais social. Quanto mais para baixo aqui, mais formativo. Quanto mais para a esquerda, mais eu. Quanto mais para a direita, mais o outro, né? Então, tudo isso são maneiras que, quando um astrólogo lê o seu mapa astral, ele vai considerar tudo isso, né? E você, tendo na sua mão o seu mapa astral, você pode intuir também bastante coisa. Tudo que você intuir do seu mapa astral é válido, porque veio daquilo, aquilo é um desenho que é verdadeiro. Então, ele vai bater no seu coração. Mas precisa aprender a técnica também para poder fazer uma interpretação mais... Enfim, aí passamos para os do ar, né? Os comunicadores, né? Então, aqui tem Mercúrio, Gêmeos. É o primeiro sempre é onde está mais perto, né? Então, os Gêmeos são os irmãos, os vizinhos, os amigos, mas o poder da palavra está muito na força de Mercúrio e na força de Gêmeos, né? Então, ele é um grande comunicador. Dos 3 de ar, em termos de comunicação, quem mais tem essas qualidades, né, regido pelo Mercúrio, aquele Deus que tem asinha no calcanhar, e que ele leva e traz as coisas entre o céu e a terra. Veja o símbolo de Gêmeos, né? E um indo para o céu, outro voltando para a terra. Um indo para o céu, outro voltando para a terra. Assim são os Gêmeos, né? E aqui a terra, aqui é o céu. Aqui está o firmamento, aqui está a terra. Esse é o símbolo de Gêmeos. Depois, Libra trata dos relacionamentos. Está aqui, né? Na casa que seria a casa relativa, que seria a 7, a casa que a gente chama de casa do casamento, né? Regido por Vênus, quem cria a atração entre as pessoas é Vênus. E Libra, então, tem o dom de equilibrar o relacionamento. Então, a sabedoria de Libra é essa. Aprender a utilizar a sabedoria de Libra para voltar a ter relacionamentos integrativos, relacionamentos qualitativos, né? Relacionamentos que valham a pena ser vividos e que não se transformem só naquela queima que depois transmuta, né? Então, toda essa fase, principalmente dos anos 60 para cá, em que se descobriu liberdade sexual e liberdade de fazer o que quer, então, o que acontece é que acontece muita ilusão e acontece muita separação, muito rompimento, mas
também como corolário, muita transmutação, muita transformação, muita abertura de consciência, né? Então, por isso, as coisas não têm que ter valor de bom ou mal, né? A gente erra para aprender, e depois que a gente aprende, a gente para de errar e procura caminhos mais fáceis, como a mestra falou hoje. Por que nós precisamos desse vírus? Podíamos ter achado caminhos mais fáceis, né? Então, isso nós temos que pensar, porque quem pode acabar com o vírus somos nós, coletivamente, encontrando caminhos mais fáceis, né? Para isso. E para isso sempre tem que ter aquela coisa da entrega, sabe? Toda vez que eu seguro na coisa, pronto, né? Vai ter que vir um vírus. Vamos pensar isso, né? Sempre qual é a minha função, né? Eu tenho que entregar a coisa de alguma forma, né? Como naquele quadrinho lá. Bom, agora bem rápido, que eu não queria passar de 1 hora, mas vou passar. E então já só falta água agora, né? Então começa aqui com câncer. E não falei de aquário, o terceiro do ar, perdão. Estava sentindo que faltava alguma coisa. Então, Libra, que é o relacionamento, aqui a comunicação básica, aquário é a visão mais elevada, aquele que enxerga além. Então, você vê que é o que já está mais evoluído de todos, mas não quer dizer que o aquariano é mais evoluído que o geminiano ou que o taurino, não quer dizer nada, né? Então, espero que vocês entendam isso. Cada um está na sua experiência que escolhida. Uma está lá na visão do mundo mais elevada, outro está aqui na comunicação com os amigos, com a galera, que ele escolhe. Às vezes o cara, de tantas vezes nascer aquariano, ele fala, chega, nunca mais eu quero nascer geminiano, taurino, ficar em paz aqui no meu lugar, na minha rede, né? Então, Então, a mais aquário então, tem essa visão mais elevada, ele é o símbolo da nova era. Então, vamos lembrar as 3 palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, que estão na sabedoria atual de Aquário, que é implantar isso integradamente, integrativa e integralmente na nossa humanidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não adianta um se não tiver os 3. Isso aqui é um sistema. É um sistema. Não adianta um se não tiver os 3. Né? Isso que nós temos que pensar. Porque se eu só quero liberdade, estou fora. Hoje em dia, eu sempre repito isso, vou continuar. A gente quer muito liberdade, né? Grita, clama, e quer muito igualdade também. A gente entrou nessa vibe de um tempo para cá e agora a gente quer mesmo igualdade, mas não chega. Tem uma que está faltando, tá? E essa está faltando mesmo. E os dons do céu, né, estão trazendo a ideia de focar nisso que está faltando, que é a fraternidade. Se a gente tivesse, acredito eu, se a gente tivesse conseguido já caminhar na fraternidade, não teria vírus, que é uma medicina, uma transformação do elemento ar, né? O dilúvio foi da água, né? Os vulcões, até mesmo os tsunamis, eles são meio da água, mas também são explosões internas, terremotos também, e as fogueiras, tudo são do fogo, né? É o terremoto da terra, e o caminho transformador do ar é através do vírus. E agora sim, então, finalmente, Câncer, Escorpião e Peixes. Os 3 signos do elemento ar, dos emocionais, né? Então, o Câncer é o dedicado à família, aos filhos, à nutrição. Ele se dedica, nem sempre entrega. Então, flui, canceriano. Flui, flui, flui. Depois, Escorpião
ele aprofunda, ele vai nas águas mais fundas, ele vai no magma que tem através da Terra. Ele é, assim, algo que toca no mais intocável, no mais oculto, no mais obscuro. Mas ele é o grande transformador, porque tocando na nossa origem mais antiga, nós podemos respirar uma nova consciência. Às vezes é dolorido, né? Mas a flecha de escorpião, ou o ferrão de escorpião, é muito cirurgicamente preciso. Então, quando ele toca em algum lugar, é para salvar, não é para matar. Mas isso, o representante do signo de escorpião também tem que aprender ao longo da vida, né? Porque se ele for muito regido pelo medo, ele acaba matando até a si próprio, porque ele nunca vai admitir ser morto por ninguém. Então, ele pode matar até a si próprio, mas esse medo também tem que ser transmutado no próprio escorpião. E, finalmente, peixes, que a gente pode dizer que é o retorno ao mundo espiritual, né? Então, o signo mais sutil, onde estão guardadas todas as memórias akáshicas da humanidade, tudo isso. É um mergulho atemporal, um mergulho adimensional dentro de sentidos e significados que a nossa mente racional não alcança. Então, mais um que quanto mais o pisciano se entregar e fluir, mais ele vai dar certo. Só que ele sofre, porque nós estamos num tempo muito racional, então ele também quer ser. Aí ele começa a utilizar a força do poder, que é virgem, e nesse caso ele pode acabar metendo os pés pelas mãos. Mas é só, como nós vimos aqui, né? Concluindo, então, essa aula. Depois, qualquer pergunta, a gente vai já para lá, né? A gente pode voltar a qualquer desses pontos, se for o caso, mas, enfim, então, essa é uma rodada rápida dessas coisas. E vamos voltar, então. Vamos tirar isso daqui. Então. Bom, agora sim é a hora de abrir o microfone e ficar à vontade aí para trazer uma opinião, fazer uma pergunta, né? Esse trabalho, só concluindo, esse trabalho aqui que a gente faz, ele não é um trabalho formativo, evidentemente, mas a gente procura trazer significados importantes, né? Tirar algumas coisas importantes e também, na medida do possível, das pessoas que frequentam, a gente também procura estimular o gosto pela astrologia. O Edu quer falar, então fala, por favor. Não, eu só queria dizer que a gente vai ter que dar uma saída, que tem um outro compromisso aqui. Só tá, então, tudo bem com todos, viu? Fiquem todo mundo à vontade para sair no momento que precisarem, não tem problema, a gente vai tocando. E eu agradeço muito, né, a Denise, diretora do Rio Aberto de São Paulo, ao Edu, o serviçal da diretora, e a gente, então, agradece muito. É o mestre-sala, né, da porta-bandeira, né? É o mestre-sala. Então, obrigado para vocês, viu? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Então, fiquem bem à vontade para sair. Quem quiser ficar conversando, fica. A gente vai tocando aqui para frente. É tudo aqui, graças a Deus, bem livre, como Mestre Urano nos ensina. Igualdade, liberdade, fraternidade. Então, para não dizer a Revolução Francesa, né?
Mas é justamente isso, porque lá foi o primeiro grito de Urano, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Nós temos um representante da Terra de Leroy que está ali, né? E, e já conversamos disso várias vezes, porque Urano ele foi descoberto, ele é o primeiro planeta que não é visível a olho nu, então ele traz uma nova consciência para a humanidade. Antes, a humanidade toda, desde o início dos tempos, estava limitada pela visão. É isso que a gente está falando aqui. A gente se sai limitado pela visão, a gente não tem consciência do que está além. E quando chega a hora de você tomar essa consciência, você tem que tomar. Então, desde 1781, que é processo de se tomar consciência do que está além do visível. E o que está além do visível, ele é expresso de uma forma intuitiva. Então, Urano usou essas 3 palavras. Veja, ele foi descoberto em 1781 e ele criou, né, vamos chamar assim, a Revolução Francesa em 1789, né? Então, poucos anos depois. A mesma coisa aconteceu com Netuno, a mesma coisa aconteceu com Plutão. Assim, a gente sempre vai citando assim essas coisas, vai ouvindo uma vez, outra, e depois tem outros planetinhas aí que meio asteroides, meio planetinhas, planetoides, que estão trazendo as grandes chaves de transformação da humanidade, né? Então, isso até é uma boa ideia de dedicar um encontro aí para as chaves de transformação que nós temos. Acho que no próximo vai ser a lunação de Libra, e já estou pondo na ideia, então, de falar das chaves no outro. O que você acha, Elane? Faz com a mão aí, se você não quiser falar. Você ouviu o que eu falei? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Ouvi sim. Ah. Você quer que fale alguma coisa sobre? Não, eu perguntei o que você acha de no próximo encontro. O próximo encontro vai ser a alunação de Libra, chaves de transformação, né? Dando uma dica, Lilith, Quiron, nodos lunares. Eu adoro esse tema, super interessante. Então aguardem. Bastante. Né? Aguardem daqui um mês, totalmente. daqui 15 dias, vamos conversar com o signo de Libra. Né? Olha, a Mafê pôs a carinha também. Oi, Mafê. E... Oi, oi. Oi, oi. Eu quero trazer uma lembrança aqui do começo, quando você estava lá mostrando o quadro dos elementos, e você falou assim, esse fogo aqui está parecendo um signo de água que eu conheço. Na hora, fez assim, tá falando com você, né? E aí me veio que é o escorpião, e aí eu quero perguntar se era isso mesmo, né? E me veio... Nem precisa responder, né? A gente pode perguntar para a Ivone, por exemplo. Cadê a Ivone? Já foi embora? A gente pode perguntar... A Ivone está ali. Se ela também teve essa impressão. Abre o microfone, Ivone. Eu abri, dá para ouvir? Dá. É que está muito ruim, eu não consigo ouvir, então eu estou colocando esse telefoninho na minha orelha e não vejo vocês. Tá bom. Então deixa. Mas o que você quer que eu diga? Não, aqui você fica muito complicado agora. É um assunto particular aqui. Depois eu falo com você. Tá bom? Tá, porque se você quer você saber devia estar alguma coisa viajando de lá no meio, lá no fundo do vulcão, né? Você estava viajando lá no fundo do vulcão, né? E não ouviu o que a gente estava falando aqui. Não, eu estava ouvindo com uma orelha só. Tá bom. Maravilhosa. Ai, maravilhosa. Sérgio, e aí outra coisa... Mesmo. Lembra que ela veio trazer a coisa da serpente, né?
que Oh, você guarda lembra? a pele, né? Que não desfaz. Hoje nós falamos desse desapego aí, né? Então, aquilo também foi bem escorpiano, né? Essa troca de pele, né? E queria Por perguntar razão. dessa relação, por exemplo, com Marte, né? Porque Escorpião, por muito tempo, foi regido por Marte, né? Hoje em dia, muitos astrólogos ainda consideram isso. E também, nesse momento, eu vi, né, mais claramente essa ligação, né? Do signo que é de água, ligado ao fogo. E também queria ouvir o que você acha disso, né? Dessa descoberta de Plutão e de que alguns astrólogos ainda insistem em dizer que Plutão não existe. Não, E astrólogos não, dificilmente. Bom, tem é, alguns astrólogos que não é que eles dizem que não existe Urano, Netuno e Plutão. É que a técnica deles é a técnica antiga, eles só analisam o mapa até Saturno. Eles acreditam que até Saturno eles conseguem cumprir a missão deles. Isso aí são os astrólogos tradicionalistas. Mas quem não acredita, aí entra a coisa da astronomia. A astronomia é quem dá nome para os astros, né? Astronomia. Então, não é nem quem estuda os astros, quem estuda os astros é astrologia, né? E a astronomia dá nome para os astros. E eles não quiseram dar nome mais para Plutão, porque ele é muito pequeno para ser para ser considerado planeta, né? Mas para quem estuda os astros e mais ainda a sabedoria dos astros, o Plutão menos é mais, né? O Plutão é o menor deles e é o mais poderoso, como regente de Escorpião. Isso você também sabe. E Marte continua como subregente de Escorpião, né? Então os ataques marcianos do Escorpião também existem, continuam existindo, né? Mas quando os ataques são marcianos e plutonianos, aí sai de perto, né? Quem mais? O Sérgio, Fala, Frank. oi. Em relação do ascendente, a quanto ele vai influenciar toda essa distribuição de elementos na sua vida? Se você é fogo, tem ascendente de água. Então, isso é uma pergunta preciosa, né? Porque justamente esse que é o trabalho nosso aqui no planeta. É, primeiro, projetar essa escolha, esse mapa, de maneira a você conseguir, na encarnação, equilibrar isso tudo e cumprir com o seu propósito, né? Essa é a visão que a gente tem procurando a sabedoria dos astros. Então, e a sabedoria de quem posicionou os astros. Então, a nossa função na Terra é estar buscando esse equilíbrio, visando sempre o nosso propósito. E estar buscando esse equilíbrio. Então, se você tem um signo de fogo e um ascendente de água, você já tem força em 2 elementos, né? Você tem a Lua em outro lugar, você vai ter, se não for repetido, também pode ser, mas pode ser repetido o signo e pode ser repetido o elemento, né? Mas todo mapa sempre, né, com a gente na prática, a gente vai vendo, sempre encontra situações que podem ser indicadas para a pessoa ir buscando o seu equilíbrio cada vez mais e buscando o seu propósito cada vez mais. Então, a astrologia é uma linguagem, né? Então, você, dominando um pouco essa linguagem astrológica, ou tendo alguém uma orientação eventual astrologicamente, que não precisa ser uma orientação toda hora, mas todo ano já seria uma orientação legal, você vai compreendendo como encontrar esses caminhos, né? Essas trilhas como fala, essas trilhas de harmonização, de equilíbrio, de integração dos elementos.
Então, isso é um dom do mapa, ofertar caminhos para que você realize isso no seu propósito. Naturalmente, né, eu gosto muito de um termo que é chamado autopoiesia. Estou falando nisso porque isso vem ali daqueles filósofos chilenos, né, o Maturana e o outro agora esqueci o nome. Então, que falam dos sistemas, né, dos paradigmas sistêmicos. E a autopoiese, ele também significa que todo ser da natureza tem dentro de si o próprio dom de se curar e se desenvolver, né? Então, se a gente deixa, nós nos curamos naturalmente. Hoje, ainda não é tão fácil isso, porque hoje nós respiramos um mau ar, nós comemos, por melhor que a gente coma, a gente ainda come comida de péssima qualidade. Então, é muito difícil, mas esse é a consciência de que a gente possa nos nutrir cada vez melhor e fazer com que o corpo desenvolva essa sabedoria da autopoiese, que é a sabedoria de se autoequilibrar, né? E de se autocurar e de se autoevoluir. Tudo isso tem. E isso é uma verdade mesmo, né? Porque a humanidade, eu sempre digo aqui, nunca andou para trás. E essa semana eu assisti uma aula de um colega muito bacana, um colega que eu respeito muito, e ele falou até uma coisa, uma curiosidade que eu não sabia. Eu sabia que ele é artista, músico, Valdemar Falcão, mora no Rio de Janeiro, mas eu não sabia que ele atuou na peça Hair, no que foi o primeiro grito da era de Aquário, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, ele atuou junto de Neila Torraca, outros lá, vários outros que ele citou lá, e ele atuou ali e contou várias histórias disso. Mas ele estava dando uma outra aula sobre as eras astrológicas, falando disso. E falando dessas eras, ele falou uma coisa que bateu bem no meu coração, com isso que eu digo que a humanidade nunca andou para trás, sempre evoluiu. Ele falou assim: o universo é generoso. Então, realmente, para quem estuda, vê, e para quem acompanha a história, realmente vê. É que a gente vê a história como se a gente estivesse vendo um quadrinho do Zoom. Só que esse quadrinho do Zoom que você está vendo, por exemplo, o meu, que estou aqui falando com a mão, você não me vê tudo. Você está me ouvindo e me vendo nesse momento, nessa condição. Mas você não sabe quem sou eu. Você não faz a menor ideia. Me acompanha mais, fica sabendo mais. Mas nós olhamos para uma coisa dentro de um quadrinho e já damos o nome para ela, tiramos as conclusões e levamos para o pessoal tudo aquilo que aquela pessoa faz. Então, aí também a importância dos 4 compromissos e da humildade de não tirar conclusões, né? De não, né? E da humildade de focar em si mesmo, que também é um grande aprendizado do Rio Aberto. Até a Ana foi numa live do Rio Aberto, lá chegou no finzinho, né? Mas aquilo lá era mais para quem já está acostumado lá. Mas o legal é fazer os movimentos mesmo, viu, Ana? E a Ana Veiga, que esteve lá assistindo uma live lá do Rio Aberto. Mas então é isso, Frank. Cabe a nós esse equilíbrio, né? Cabe a nós, e a gente pode se orientar com relação a isso, mas eu falei tudo isso da autopoiese, que era para dizer que sozinho a gente pode ter a sensibilidade
de encontrar os nossos caminhos, os nossos equilíbrios. A gente precisa aceitar os nossos erros, porque vamos errar, querendo ou não, e nos envolvendo ou não com um propósito evolutivo mais elevado, nós vamos errar de qualquer jeito. Não tem jeito de não errar. Agora, tem jeito de errar e não aproveitar o erro, e tem jeito de errar e aproveitar o erro. Mas sempre o caminho vem do erro. Sempre. Mafê. Que mais, gente? Eu gostei dessa parte final aqui. Eu não sei onde é que eu tô. Eu não estou me vendo, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém. Nós estamos vendo você aí no seu celular. Estamos vendo você, esse não. telefoninho aqui é uma livro. merdinha, viu? Você está pondo um livro aí? Não sei se é a Bíblia, é que se é a eu Torá, penso muito, né? Essas coisas o que você falou, essas coisas eu penso muito. Como é que é? Não ouvi, Ivone. Essas coisas que você falou, que a gente pode encontrar os caminhos dentro da gente, eu penso muito nisso. Eu acho que é uma variável, essa coisa dos caminhos é uma variável infinita. Tem caminhos e tem caminhos muito que começam e não terminam, tem alguns que a gente se perde no caminho, e tem vários caminhos começando. Então, é uma história de caminhos. Mesmo. A questão é a gente ter uma maneira mais eficaz de ter essa consciência e não ficar procurando fugir do erro, porque toda vez que você procura fugir do erro, você erra. Porque não se foge do erro. A gente tem que caminhar para o propósito. Quer dizer que não achar o erro uma incapacidade, porque a pessoa liga erro à incapacidade. E aí ela se sente culturalmente uma pessoa incapaz porque errou. Então, na verdade, nós fomos educados para isso, né? Infelizmente, nós somos educados para isso. Mas esse erro de educação que a humanidade trouxe também é a oportunidade que nós temos de reconhecer que nós podemos tudo isso, né? Mas que nós podemos principalmente dentro da gente. Porque quando eu fico só no eu posso conquistar lá fora, certamente que você vai tropeçar, né? Porque isso você só pode conquistar lá fora se você conquistou aqui dentro, né? Então, se você pegar uma comunidade, né? Dentro de uma comunidade, o que você vai ver que são as pessoas que mais têm condição de dar orientação para aquela comunidade? Quem fala? Estou pensando. Que conhecem o meio ambiente, sabem o que o meio ambiente oferece para comida, então, que conhecem a vizinhança, que sabem os nomes uns dos outros, que é importante saber o nome, a identidade de cada um no sentido assim, quem é você e por que você está aqui. Então, assim, eu tenho a impressão que é uma coisa assim. Sim, é uma coisa assim. Só que quem são as pessoas que têm mais essas visões, esses conhecimentos, essa sabedoria? São os anciões, são os que viveram mais e são os que erraram mais. Né? Então, na medida que o ancião erra e aprende e levanta, ele começa a perceber que isso de errar é positivo, ele começa a perceber isso e ele começa, então, a estimular os jovens
a serem os professores de si mesmo, começa a abrir os campos para que as pessoas tragam de dentro de si o seu conhecimento e façam as suas experiências, né? Então, na verdade, lidar com o erro significa seguir o caminho do desenvolvimento, né? Seguir o caminho do desenvolvimento. E assim que é. E até o exemplo que eu dei anteriormente, de que essa questão de que nós, nessa ânsia de liberdade sexual, de liberdade pessoal, tudo isso, muitas vezes perpetramos casamentos que não nos levaram a um caminho que a gente realmente gostasse, né? E olha, a Clarissa está aí agora. Então, por um lado, por outro lado, isso tudo fez com que a gente, através da dor da separação mesmo, porque isso existe, né? E em ambos os lados, mesmo de um jeito ou de outro, existe, né? Porque tem consequências muito desagradáveis, qualquer separação, mas a maioria de nós já viveu pelo menos uma, né? Em geral, mais. Então, tem coisas muito desagradáveis. E essas coisas desagradáveis acabam fazendo com que a gente utilize as nossas forças internas mais profundas, ou seja, Mafê, ou seja, Ivone, as forças plutônicas que estão dentro da gente, né? Ocultas muitas vezes, e algumas vezes utilizada a serviço do medo, como eu já falei, que é o que é mais perigoso, porque aí pode machucar, e aí se machucar, aí criou uma causa que vai criar uma consequência. Então, todo esse rolo. Mas tudo é aprendizado, o erro também está aí, né? Então, a gente não deve ter essa cultura de evitar o erro, isso que a gente aprendeu com os nossos pais e professores, não deve ter essa cultura de evitar o erro, e sim essa de ter a confiança. A gente precisa da conexão espiritual. É impossível sem. Então, não estou falando religiosa, espiritual. Então, se eu tenho a confiança que eu sou um ser cósmico, eu erro 30 vezes, levanto 40 e estou aí. Mas, se não, eu entro naquilo que a Ivone estava falando, de me autodeprimir, de me auto isso, de me auto aquilo, de me auto não sei o quê. Não porque eu sou incapaz, porque a sociedade reza ou rezava que a pessoa que erra é incapaz. Hoje em dia, mesmo a educação dos jovens que for mais espiritualizada, sempre mais avançada também, modernamente, no espírito de Aquário, ela sempre vai ser uma educação que vai trazer a confiança para a pessoa ser aquilo que ela é. É isso que nós precisamos. Na hora que nós todos tivermos isso, nós só vamos saber celebrar a abundância, a fartura que vai ser esse planeta. Nesse momento, nós nos escolhemos para participar desse propósito e disseminar essa semente o mais possível. Essa semente de consciência, até que cada vez mais a gente possa estar construindo, estar organizando e estar estruturando esse novo tempo. Então, gente, a gente está na nossa hora. Se tiver alguma coisa assim ainda que alguém queira... Não, o que eu queria te dizer é que isso aí seria a nossa missão, né? Sim. Poder transformar isso, ou melhor, distribuir umas gotas de sabedoria afetiva e espiritual para acordar as pessoas desse lado espiritual delas,
para elas saberem que elas têm mais do que aquilo que elas acham. Porque as pessoas geralmente acham que não tem a parte de espiritualidade. Aonde a gente encontra essas gotas? Aonde encontra o quê? Eu acho que essas contas são o suor que a gente trabalha tanto para ter, e tem um suor, é um suor cósmico. Vamos dizer assim, outro dia eu vi uma coisa muito interessante num programa que eu gosto de ver de bicho, de animal, e vi uma tarântula que vive dentro da água e ela se concentra em gotas que têm oxigênio e carrega essas gotas de oxigênio para dentro da água para poder sobreviver, para não ser comida, para não ser alimento de outros bichos. E aí, isso aí eu achei interessante. A gente também pega umas gotas cósmicas. Talvez seja o choro, né? Essas gotas, né? O choro pelo erro, né? Né? Vários tipos. Né? Então, eu acho que cada um suor, tem que achar suas né? gotas. O suor. Suor, muitas coisas. A chuva mesmo. A chuva mesmo, a água boa. E aí eu achei essa tarântula muito interessante, porque para sobreviver, ela pega as gotas, usa o oxigênio que tem dentro das gotas para viver dentro da água. Muito bem, gente. Então, a gente vai ficar por aqui. Gostamos de começar na hora, terminar na hora. Então, estou vendo mais gente aqui, acho que a Nath, né? A Mônica Freud, saudade, quanto tempo. Bacana, as pessoas aí, olha ela. Um beijo. Tudo beijo. De bom. Então, vamos indo, vamos tocando. E